Você já parou para pensar que a pessoa que tentou te destruir foi, na verdade, o catalisador para o seu maior despertar? E se eu te disser que o narcisista não cruzou seu caminho por acaso, mas porque você foi escolhido para ser o instrumento da ruína deles? Prepare-se, porque o que você vai descobrir neste vídeo mudará tudo o que você pensava sobre a sua dor, a sua jornada e a sua verdadeira missão. A verdade é mais poderosa do que você imagina, e no final, você verá que a vitória sempre esteve ao seu lado. Mas antes de continuar nessa revelação que pode transformar a sua vida, deixe o like para fortalecer essa mensagem, se inscreva no canal para mais conteúdos como este e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Você pode achar que cruzar o caminho do narcisista foi uma cruel coincidência ou um mero acaso, mas a verdade é muito maior e mais significativa do que isso. Você foi colocado ali por um propósito divino. Deus e o universo não agem ao acaso, e sua jornada foi estrategicamente orquestrada. O narcisista vive em um mundo de sombras, onde mentiras, manipulações e ilusões sustentam seu frágil senso de controle. Sua presença, no entanto, não foi só uma interrupção em sua vida, mas um choque necessário no sistema deles. O narcisista viu você como um alvo fácil, alguém com compaixão e bondade que poderia ser manipulado. Mas o que eles não esperavam é que, em vez de uma vítima, encontrariam um instrumento divino, escolhido para desestabilizar suas estruturas e revelar suas próprias sombras. Você foi colocado como um espelho, refletindo a verdade que eles passaram a vida fugindo. E essa verdade é poderosa demais para ser ignorada. Sua luz não apenas iluminou os cantos escuros de suas manipulações, mas iniciou um processo de colapso que eles jamais previram. Essa é a beleza do propósito divino. Aquilo que parecia ser sua destruição era, na verdade, uma missão de libertação. Deus escolheu você porque sabia que, mesmo nas batalhas mais difíceis, você carregava a força espiritual necessária para enfrentar o caos deles e emergir vitorioso. O universo não o colocou nesse caminho para quebrá-lo, mas para usá-lo como instrumento de justiça. Sua presença foi o início do fim para eles e o começo de uma nova era para você. Desde o início, o narcisista acreditou que tinha o controle. Eles observaram sua empatia, bondade e abertura e as interpretaram como fraquezas a serem exploradas. Mas essa foi a primeira grande ilusão. O que eles viam como fragilidade era, na verdade, a marca de uma alma poderosa. Alguém que carrega uma luz divina, capaz de romper até as trevas mais densas. O narcisista subestimou sua força porque, em sua arrogância, eles não puderam reconhecer o potencial do espírito que estava diante deles. Eles tentaram te controlar com manipulações sutis, usando palavras venenosas e ações calculadas para diminuir sua autoestima. Cada crítica velada, cada mentira e cada tentativa de gaslighting foi meticulosamente planejada para te desestabilizar. O controle era a única maneira que eles tinham de se manter poderosos. Mas o que o narcisista não contava era com a proteção divina que te envolvia. Aos poucos, suas táticas começaram a falhar, e a luz que eles tentaram apagar começou a brilhar com mais intensidade. Na verdade, a presença de sua luz foi algo que o narcisista não conseguiu suportar. Eles buscavam dominar você, mas ao invés disso, foram confrontados com sua própria escuridão. A ilusão do controle começou a se dissipar, e suas ações desesperadas apenas mostravam que você era mais forte do que eles jamais imaginaram. Sua luz, membro da Dark Creators, não apenas resistiu, ela me cresceu, expondo cada mentira e cada sombra que eles tentavam esconder. A relação com o narcisista foi muito mais do que um encontro comum. Foi um momento transformador. Desde o instante em que suas vidas se cruzaram, você se tornou um espelho da verdade.
Narcisistas constroem suas realidades sobre mentiras e manipulações, mas sua presença quebrou essa ilusão. A luz que você carrega os forçou a olhar para si mesmos de uma forma que nunca haviam feito. Por mais que tentassem resistir, a verdade começou a se revelar de maneira inevitável. Você pode não ter percebido na época, mas suas ações, palavras e até mesmo sua resiliência silenciosa estavam cumprindo um papel fundamental. Cada vez que você resistiu à manipulação, cada vez que enxergou além das máscaras, você estava fazendo o narcisista encarar o vazio que carregavam. Essa confrontação é algo que eles evitam a todo custo, mas você, escolhido divinamente, foi a chave para esse despertar. Esse encontro não foi um acidente. Você foi colocado no caminho deles para cumprir um papel maior. Enquanto o narcisista via o reflexo de sua própria sombra, você começava a perceber a verdadeira extensão da sua força. Ao desafiar suas mentiras, você também desafiou a si mesmo a crescer, se tornar mais consciente e viver sua verdade mais autêntica. O encontro transformador não apenas revelou o narcisista, mas também revelou você para si mesmo. O narcisista sabia que não poderia apagar sua luz de uma vez, então optou pela manipulação sutil, como um veneno que é administrado lentamente. Eles usaram elogios falsos, críticas disfarçadas de preocupação e palavras cuidadosamente escolhidas para plantar a semente da dúvida em sua mente. Eles queriam que você se sentisse pequeno, inseguro e dependente. Quanto mais você questionava sua própria realidade, mais fácil era para eles exercer o controle. Mas o que eles não perceberam é que cada tentativa de te diminuir estava, na verdade, te fortalecendo. A cada golpe, você começou a enxergar os padrões de manipulação. O que antes parecia confuso começou a fazer sentido. As mentiras, os jogos emocionais e as distorções não eram mais invisíveis. Você começou a despertar. Sua luz, que o narcisista tentou apagar com tanta determinação, apenas cresceu em intensidade. O narcisista tentou apagar você porque sua luz expunha suas próprias sombras. Eles buscavam controle não porque você era fraco, mas porque sua força os ameaçava. No final, a manipulação que eles usaram como arma acabou sendo a razão pela qual você se fortaleceu. Seu despertar não foi um acidente, foi uma reação divina, a tentativa deles de te destruir. Chega um momento em toda a jornada em que a verdade se torna inegável. Para você, esse foi o instante em que as máscaras do narcisista começaram a cair. O que antes parecia charme, cuidado ou amor, revelou-se como controle, manipulação e medo disfarçado. Você começou a ver além das palavras e além das ações. A verdade estava ali, clara como o dia, e você não podia mais ignorá-la. Esse momento foi poderoso. O narcisista sentiu a mudança em você. O que antes funcionava para controlá-lo começou a falhar. Eles testaram novas táticas, intensificaram os ataques, mas nada funcionava. A máscara que usavam para esconder sua verdadeira natureza havia sido arrancada, e não havia como voltar atrás. Sua consciência havia sido despertada, e o poder que eles tinham sobre você estava desmoronando. O universo havia te dado o maior presente, a clareza. Ao enxergar a verdade, você não apenas se libertou do controle deles, mas também começou a se reconectar com sua própria força interior. O que parecia ser o fim, na verdade, era o começo da sua vitória. A virada aconteceu porque você escolheu enxergar, resistir e se libertar. Por muito tempo, você pode ter se visto como uma vítima dos jogos do narcisista, sentindo-se pequeno ou impotente diante das manipulações e abusos. Mas a verdade é muito mais profunda. Você não foi colocado nessa situação para ser destruído. Você foi uma estratégia divina,
um instrumento cuidadosamente escolhido por Deus para desmantelar as ilusões deles. O narcisista pode ter pensado que tinha o controle, mas desde o início, o universo estava operando por trás das cortinas, usando você como o catalisador da verdade. Essa revelação espiritual mudou tudo. Quando você percebe que não é uma vítima, mas sim um agente de transformação, sua perspectiva se transforma. Cada ataque que o narcisista lançou não foi uma vitória deles, mas uma oportunidade para sua elevação. Você foi enviado para confrontar suas sombras e desmantelar suas manipulações, mesmo que eles não pudessem reconhecer o impacto imediato. Sua luz, sua força e sua capacidade de resistir foram as armas divinas que trouxeram à tona tudo o que eles queriam manter escondido. Espiritualmente, você venceu a batalha antes mesmo de perceber. Cada palavra de verdade que você falou, cada momento em que se recusou a ser manipulado, foi um golpe contra as trevas que eles tentavam sustentar. Sua presença foi um ato de justiça divina. E mesmo que o narcisista nunca admita, eles sabem que você foi o começo do seu colapso. O narcisista tentou usar cada palavra cruel, cada manipulação e cada jogo emocional como armas para te enfraquecer. Eles acreditavam que poderiam quebrar sua essência, mas mal sabiam que estavam, na verdade, fortalecendo você. A cada ataque, você foi testado, refinado e moldado, emergindo como uma versão mais forte, sábia e resiliente de si mesmo. A dor que eles causaram não foi em vão. Ela se transformou no combustível para o seu crescimento. Essa jornada dolorosa foi como um fogo purificador. A cada crítica, você aprendeu a se defender. A cada tentativa de controle, você aprendeu a estabelecer limites. O que parecia ser uma destruição em andamento tornou-se um processo divino de reconstrução, onde você foi capacitado a perceber sua própria força interior. Cada batalha que você enfrentou foi, na verdade, um ponto de virada, transformando dor em poder e dúvida em confiança. A resiliência que você construiu é o seu maior triunfo. Ela não apenas o libertou do controle do narcisista, mas o preparou para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. O que eles planejaram como sua ruína tornou-se a base da sua vitória. Um lembrete de que você foi feito para resistir, se levantar e brilhar mais intensamente do que nunca. Se há algo que o narcisista teme mais do que tudo, é perder o controle. E quando perceberam que você estava escapando de suas garras, o desespero tomou conta. Eles intensificaram suas táticas, multiplicaram suas mentiras e se tornaram mais agressivos em suas manipulações. Cada ataque desesperado deles era um sinal claro de que sua luz estava vencendo. O controle que eles achavam possuir estava desmoronando, e isso os aterrorizou. Lembre-se de como eles reagiram quando você começou a enxergar a verdade. A máscara que eles usavam começou a rachar, revelando a fragilidade por trás da aparência de força. Eles perceberam que suas manipulações não funcionavam mais e, em vez de aceitar a derrota, entraram em uma espiral de desespero, mas cada tentativa de derrubá-lo foi inútil, porque a proteção espiritual que te envolvia era inquebrável. Esse desespero foi a confirmação de que você havia vencido. O narcisista pode ter lutado para manter o controle, mas a verdade já estava exposta. Eles foram obrigados a enfrentar a própria escuridão, enquanto você avançava rumo à liberdade e à cura. Sua vitória não foi apenas sua resistência, foi a queda da ilusão deles. Justiça divina não falha. Embora possa ter parecido que o narcisista estava vencendo em alguns momentos, o universo tinha outros planos. Você foi a peça-chave em um julgamento espiritual, onde as sombras que eles cultivaram seriam finalmente expostas. O narcisista não foi capaz de escapar da verdade que você representava.
Deus usou você para iniciar um processo de queda e revelação, onde suas manipulações perderam o poder e suas mentiras foram reveladas. O que o narcisista fez para te enfraquecer acabou sendo a ferramenta de sua própria ruína. Cada palavra cruel, cada tentativa de gaslighting, tudo retornou para eles como um reflexo inevitável. O universo trabalha com leis imutáveis, e uma delas é que a verdade sempre prevalece. Quando você resistiu, quando escolheu a luz em vez do ódio, você fez mais do que se proteger. Você fez com que a justiça fosse feita. Essa verdadeira justiça não precisa de vingança ou rancor. Ela é silenciosa, inevitável e conduzida por forças maiores do que nós. Sua única missão era brilhar sua luz. E ao fazer isso, o narcisista foi forçado a enfrentar o que tanto tentava esconder. O resultado? A ruína de suas manipulações e a vitória da verdade. Se há algo que essa jornada te ensinou, foi a importância de se conhecer. O narcisista tentou definir quem você era com mentiras e manipulações, mas no final, foi você quem descobriu a verdade sobre si mesmo. Cada ataque, cada momento de dor, foi um chamado para olhar para dentro e encontrar o que é real. Você aprendeu que sua força não vem do que os outros pensam de você, mas do que você sabe ser verdade em seu coração. O fogo da experiência queimou as dúvidas, as inseguranças e as fraquezas que o narcisista tentou usar contra você. No lugar disso, emergiram a confiança, o autoconhecimento e a clareza de quem você realmente é. Você percebeu que é mais forte do que imaginava, capaz de resistir às tempestades mais violentas e, ainda assim, permanecer firme em sua essência. Essas lições não são apenas sobre sobrevivência, são sobre transformação. O narcisista pode ter tentado te destruir, mas tudo o que conseguiram foi fortalecer sua luz. Você saiu desse fogo como ouro refinado, mais consciente, mais sábio e mais conectado ao seu propósito. Essas lições, por mais dolorosas que tenham sido, são os presentes mais valiosos que você poderia receber. A maior vitória após o ciclo com o narcisista é o processo de cura interior, onde você finalmente reescreve as mentiras em verdades. Durante a manipulação, eles tentaram plantar dúvidas em sua mente, fazendo você questionar sua capacidade, seu valor e até mesmo sua percepção da realidade. Eles queriam que você acreditasse que era fraco, insuficiente e incapaz de caminhar sozinho. Mas agora, com a clareza que você conquistou, você percebe que cada uma dessas mentiras era um reflexo das próprias inseguranças deles. A cura interior começa quando você devolve ao narcisista o peso das palavras que eles lançaram contra você. Você reconhece que as críticas eram apenas projeções do vazio que eles sentem por dentro. Esse é o momento em que você escolhe ressignificar a dor, trocando cada mentira por uma verdade poderosa. O que eles chamaram de fraqueza era, na verdade, empatia. O que eles tentaram rotular como dependência era conexão genuína. A luz que eles tentaram apagar é a mesma que agora brilha mais forte do que nunca. Esse processo de cura é como reconstruir uma casa que foi abalada por um terremoto. Você não apenas conserta as rachaduras, mas constrói algo mais firme, mais belo e mais duradouro. Ao reescrever essas mentiras em verdades, você não só cura as feridas deixadas pelo narcisista, mas também se fortalece para nunca mais permitir que alguém tire seu poder novamente. Sua verdade é inabalável e sua luz é eterna. A libertação é o momento em que você finalmente quebra o ciclo. É quando você percebe que não deve mais carregar o peso das ações do narcisista. Você não é responsável por curar suas sombras, nem por suportar suas manipulações. Ao decidir se afastar, você fez o ato mais poderoso de todos. Escolheu renunciar à escuridão e abraçar sua liberdade.
Esse foi o momento em que as correntes invisíveis se romperam e você respirou pela primeira vez em muito tempo. Quebrar o ciclo não é apenas físico, é emocional, mental e espiritual. Significa não permitir mais que as memórias, as palavras ou as atitudes deles tenham poder sobre você. A libertação verdadeira acontece quando você olha para o passado sem ressentimento, sabendo que tudo o que viveu foi um processo de fortalecimento e crescimento. Você saiu mais sábio, mais consciente e, acima de tudo, mais conectado à sua própria luz. A escuridão que o narcisista tentou impor agora pertence apenas a eles. Você escolheu caminhar na luz, carregando consigo apenas as lições e a força que essa experiência lhe proporcionou. Não há mais espaço para raiva ou dor. Há apenas espaço para cura, alegria e propósito. A libertação é a vitória silenciosa daqueles que entenderam que o poder de sua própria vida sempre esteve em suas mãos. Nada acontece por acaso, e a dor que você enfrentou não foi em vão. A redenção divina é a transformação do sofrimento em propósito maior. O que parecia ser um período de destruição tornou-se o início de um chamado maior. Através dessa experiência, você foi moldado para algo mais grandioso: inspirar, ensinar e iluminar aqueles que ainda caminham pelas mesmas sombras que você enfrentou. A sua história agora carrega a força de um testemunho. A dor, quando redimida, se torna o combustível para a cura. Você não só se libertou, como agora é capaz de ajudar outros a se libertarem também. Suas palavras, suas ações e a maneira como você vive sua vida servem como uma luz para aqueles que ainda estão perdidos nos jogos de manipulação de um narcisista. Deus usou o que parecia ser sua ruína para elevar você, mostrando ao mundo que até as experiências mais difíceis podem ser transformadas em bênçãos. Transformar a dor em propósito é a mais bela forma de redenção. O narcisista pensou que havia destruído você, mas, na verdade, apenas abriu caminho para sua maior transformação. Agora, você carrega consigo um propósito divino, a certeza de que toda dor pode ser ressignificada e usada para inspirar e curar o mundo ao seu redor. A vitória espiritual não é algo que pode ser visto com os olhos, mas sentido com a alma. É o momento em que a luz finalmente triunfa sobre as sombras e você percebe que venceu. Não foi uma vitória sobre o narcisista, mas sobre as mentiras, a manipulação e o vazio que tentaram impor a você. Sua resistência, seu crescimento e sua cura foram as maiores armas nessa batalha espiritual. O narcisista acreditava que poderia te apagar, mas tudo o que eles fizeram serviu para tornar sua luz ainda mais brilhante. A vitória não é medida por vingança ou reconhecimento externo, mas pela paz interior que você conquistou. Você não precisa mais lutar, porque sabe que a verdade venceu. As sombras que um dia te cercaram não têm mais poder sobre você. Elas desapareceram diante da grandeza da sua luz. Essa vitória não é apenas sua, ela é espiritual. É um lembrete de que a verdade sempre prevalece, que o amor sempre vence e que aqueles que carregam a luz divina jamais serão derrotados. Sua história é uma declaração silenciosa, mas poderosa, de que na escuridão nunca terá a última palavra. Agora você está diante do próximo capítulo de sua jornada. O ciclo com o narcisista foi encerrado e você emerge não apenas livre, mas também iluminado por um propósito maior. Tudo o que você viveu serviu como preparação para esta nova fase, onde sua luz brilhará mais forte do que nunca. Este é o momento de caminhar com confiança, sabendo que você carrega dentro de si uma força que nada nem ninguém pode apagar. Sua história agora é um símbolo de vitória e renascimento. O que um dia foi dor se transformou em poder. O que um dia foi confusão se transformou em clareza. Cada passo que você dá daqui para frente é um testemunho do quanto você venceu,
do quanto cresceu e do quanto está preparado para viver uma vida alinhada com seu propósito divino. O próximo capítulo é seu. É uma página em branco esperando para ser preenchida com momentos de alegria, paz e realização. O narcisista ficou para trás, junto com as sombras que tentaram te prender. À sua frente, há apenas luz, liberdade e a certeza de que você está exatamente onde deveria estar. A jornada continua e você está mais forte do que nunca para escrevê-la.